Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo que são vidas compradas com o sangue dele na cruz. E mais uma vez aqui para trazermos a mensagem do Evangelho da graça de Deus em Cristo. E mais uma vez, amados, é prazeroso nos reunirmos aqui como igreja através desse canal Haroldo Lira. Sempre pedindo aos amados irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se expanda para outras pessoas. E que mais uma vez nós estamos aqui reunidos como igreja nesse culto racional para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, levando a mensagem do Evangelho para os eleitos de Deus. E mais uma vez estamos aqui com uma mensagem da qual tem como tema Igreja Evangélica andando segundo os homens. Então, amado, antes porém, eu gostaria de fazer uma observação aqui, explicando para os amados irmãos evangélicos que o intuito dessa admoestação, o intuito dessa pregação é para levar o conhecimento do Evangelho da graça de Deus em Cristo, que é as 14 cartas de Paulo, que é a segunda aliança, que é o Novo Testamento, do qual o nosso Pai Celestial deixou para nós a nossa herança, e que para a gente tomar posse, a gente tem que abrir o testamento, ou seja, abrir as cartas de Paulo, para você ter conhecimento do Evangelho, da graça de Deus em Cristo, onde você tem que viver somente pela fé. Ou seja, você tem que viver pelas obras de Deus. Quando os evangélicos foram ensinados, assim como eu, a fazer a obra para poder se chegar a Deus, quando Deus ele já se chegou a nós e ele já habita em nós, e que nós não temos que fazer nada, somente crer no que ele já fez. Então, olha, eu vou abrir aqui o Evangelho e vou explicar o que está escrito aqui, que Paulo está falando aqui com os coríntios, e que eu vou ler aqui e vou dar o entendimento do Evangelho com a mente de Cristo, do qual você tem que discernir as coisas somente espiritualmente. Então, amado, olha, 1 de Coríntios 3, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4, Paulo falando aos coríntios, uma igreja totalmente carnal, que eu já preguei isso nos meus vídeos anteriores. Essa igreja aqui, a igreja de Coríntios, do tempo de Paulo, ou seja, há quase 2000 anos atrás, era uma igreja como a igreja do Brasil, como a igreja dos evangélicos. Uma igreja totalmente carnal, onde só discerne as coisas carnalmente, e que quer fazer aquilo que Deus já fez, e por isso anda na contramão de Deus, querendo viver por obras, da qual o Novo Testamento, a nova aliança, do qual nós, os gentios, fomos incluídos, é o ministério do Espírito. É um ministério onde você tem que viver somente por fé. E Lira, o que é viver por fé? Viver por fé, amado, é só você ler o que está escrito e crer. Não é vocês, evangélicos, dizer que é mentira, macho. E devido a isso, vocês não conseguem entender o Evangelho, porque vocês não creem. Então, olha,
tentando levar um entendimento de vocês, né? Queria fazer mais uma observação aqui. Essa pregação da graça de Deus em Cristo, essa pregação do qual vocês se escandalizam e diz que isso daqui é outra Bíblia, que isso daqui é outro Evangelho, porque vocês esperam que o teu cão guloso pregue para vocês, e como eu já falei, ele não vai pregar nunca. Então, olha, eu gostaria de falar para vocês, vocês evangélicos, vocês católicos, todos vocês religiosos, né? Olha, a pregação do Evangelho, a admoestação do Evangelho não é para te salvar para a vida eterna, amado. Para a vida eterna, você já foi salvo. Para a vida eterna, o teu espírito, o Espírito de Deus que habita em você, se você for um eleito dele, Efésios 1:4, você já está pronto. Ele, o dono do mundo, já fez todas as coisas. E é para tu só crer no que ele fez. E Lira, para que é que você vai pregar para os filhos de Deus, para os eleitos de Deus, se ele já fez tudo, se Deus já fez tudo? Meu amado, como eu já falei anteriormente, para encher o bolso do teu ladrão é que não é, meu amado. Para encher o bolso desse ladrão chamado pastor é que não é. E para que é, Lira? Olha, meu amado, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, são os espíritos, e que estão aqui nessa terra numa participação comum de carne e sangue. Ou seja, nós, os filhos de Deus, os eleitos de Deus, não somos daqui. E nós somos da onde, Lira? Do céu, macho. Por isso que lá em Filipenses diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é que faz um embaixador? Vem de outro país, vem do país dele, o que é que faz o embaixador? Ele vem do país original dele, representar o país dele aonde? No outro país. Então, meu amado, se eu sou o embaixador de Cristo, eu não posso ser daqui, amado. Eu não posso ser daqui. Então, para que é essa pregação? É para te salvar da mente, é para te salvar do engano, macho. É para te salvar da religião, é para te salvar do engano desse teu cão guloso que não prega o evangelho e que te rouba, dizendo que é para te levar a Deus. É para isso que serve a pregação. Quando eu ouvi o evangelho, eu fui liberto. Liberto de quê, Lira? Fui liberto dessa maldição, macho. Eu fui liberto dessa maldição chamada sistema evangélico. E eu não sou mais evangélico. E tu é o que, Lira? Eu sou cristão. Eu sirvo a Cristo. Como, Lira? Só crendo, macho. Só crendo no que está escrito. E mais nada. Então, olha, continuando aqui e dando início aqui à pregação que tem como tema a igreja evangélica andando segundo os homens. Então, olha, Paulo aqui está falando aos Coríntios, tá? Essa igreja complicada, igual a igreja do Brasil e a do resto do mundo, onde vivem por obra, onde vivem querendo comprar Deus, onde vivem querendo fazer manobra com Deus. E que Deus, meu amado, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele já fez tudo. E nós temos que engrandecer o nome dele, crendo nas obras dele. Não é querer dar uma de doido e querer fazer obra. Você não tem capacidade de fazer nada. Ele já fez tudo. Na cruz, ele falou, tetelestai, que vocês não conseguem entender nem o que quer dizer, está consumado. Está consumado, macho, quer dizer que está pronto, que está feito, que não tem mais nada para fazer. E Romanos 1,17, o justo viverá por fé, macho. Quando você não vive por fé e você vive por obra, você é injusto com Deus.
Então, olha, Paulo falando aqui aos Coríntios, e eu falando com vocês, evangélicos, 1 de Coríntios 3, a partir do 3, 3 e 4. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Então Paulo está falando aqui com os coríntios, e eu estou falando com vocês, evangélicos, onde Paulo diz, se vocês, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, só o que tem entre os evangélicos, mas é ciúme e contenda. Como assim, Lira? Contenda, meu amado. Olha, vocês evangélicos, né? Vocês só se dão com quem é da tua igreja, macho. Se não for da tua igreja, né? Se não for da tua igreja, o teu pastor, ele diz que você não pode nem falar com as pessoas que são de outra igreja. Tu é proibido ir para a igreja daquele outro cara lá. Não pode, meu amado. Não pode, porque é concorrência. Porque não é a igreja de Cristo, é a igreja dos homens. Então, vocês andam segundo os homens. Vocês evangélicos, macho. E eu estou pregando e estou dizendo isso porque para tentar libertar a tua mente desse engano, macho. E ver se esse Espírito de Deus que habita em ti testifica com o teu espírito que tu é filho dele e que tu passe a obedecer a Deus, vivendo somente pela fé e deixar de ter a tua igreja, macho, e se reunir como igreja, que tu és a igreja de Cristo. Então, olha, no 4 ele diz assim, olha: quando, pois, alguém diz, olha aqui o que é, Paulo aqui está pregando aos coríntios, né? Paulo, ele morreu nos anos 60, Paulo morreu nos anos 68, nos anos 68, decapitado por Nero, e que Paulo aqui está falando aos ouvintes dele, na geração dele, no tempo de Paulo, que já tem quase 2000 anos, e isso daqui já existia, e que hoje, Paulo, hoje, infelizmente, continua a mesma coisa, Paulo, não mudou nada. Ou seja, os homens, eles adoram mais a criatura do que o Criador. E que aqui Paulo está falando com os ouvintes dele, né, com os coríntios, e está falando, isso já está com quase 2000 anos que Paulo falou isso aqui e que não mudou nada, amado. Se não, vejamos, olha, 1 de Coríntios 3, 4, ó. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo. Então, meu amado, tu diz assim, eu sou daquela igreja, aquela igreja bem grandona, a igreja do sal. E outro diz, eu de Apolo. Então, macho, o outro diz assim, não, a minha igreja não é essa daí não, a minha igreja é aquela lá da casa do Chico, uma bem grandona, que o estacionamento é enorme. Essa é a minha igreja, a igreja do arroz. Então, Paulo continua falando aqui aos coríntios, ele diz, não é evidente que andais segundo os homens? Então, claro, cara, é claro que vocês evangélicos, né, vocês andam segundo os homens, vocês andam segundo a tua igreja. Ou seja, o Deus de vocês, ele está dividido, cada qual tem a sua igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor Bartolomeu, não, eu sou do Araripe, eu sou do Crateús. Então, meu amado, isso é claro, né? Isso é claro que vocês vivem segundo os homens. E tu, Lira, qual é a tua igreja? A minha é a de Cristo, macho. A minha é a de Cristo. Eu sou a igreja. Eu estou aqui nesse canal, me reunindo como igreja, né? E passando a mensagem para os eleitos de Deus, para tirar eles do engano que é esse sistema chamado de sistema evangélico, desse sistema chamado católico. E outros mais. Toda a religião não tem Deus e vive segundo os homens, macho. Vivendo doutrina de homem que nem na Bíblia não existe. Tudo
tudo que se prega aí fora, meu amado, não se tem na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Então, olha, 1 de Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Claro. Claro, cada qual tem a sua igreja. Cada qual tem o seu cão guloso. E cada qual defende a sua placa. E Cristo, Lira, nem aparece. Por quê? Porque vocês vivem na primeira aliança, mas na primeira aliança não tem Cristo. A primeira aliança, como eu já falei 500 vezes, é uma manifestação de Deus em carne somente para Israel, e que foi, não existe mais. Não existe mais o Deus de Israel, e não existe mais Jesus de Nazaré. E qual é o Deus, Lira? O Deus do mundo todo, macho. O Deus do mundo inteiro. O Deus espiritual. O Deus que habita no seu filho. O Deus espiritual. Entendeu, meu amado? Então, olha, dando continuidade aqui e provando que os evangélicos é uma igreja que anda segundo os homens. Aqui Colossenses 2, 20 ao 23, olha. Continuando aqui, falando menos porque o tempo aqui corre rápido. Então, olha, Colossenses 2, 20. Colossenses 2, 20. Olha, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. Então, olha, aqui Paulo está falando aos Colossenses, mais uma vez, da geração de Paulo, aqueles que passaram pela a transição da lei para a graça, a transição do primeiro testamento para o segundo testamento, a transição da primeira aliança para a segunda aliança. Então Paulo está falando lá com os colossenses, e eu estou falando aqui com os evangélicos do Brasil e do mundo, e Paulo diz assim, ó, Paulo falando aqui na geração dele, tá? No tempo dele. Porque esses ladrão, eles pegam tudo isso daqui e botam para hoje. Como se isso aqui fosse escrito hoje. E bota tudo para o futuro. E vocês morrem e não conseguem nada. Então, olha, Paulo diz aqui em Colossenses 2,20. Se morreste com Cristo, falando com ele lá, com os colossenses. E eu agora, na minha geração, agora no século 21, falando para vocês evangélicos. Então, meu amado, olha, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais à ordenança. Por quê? Então, Paulo está falando aqui aos colossenses e está perguntando para ele se eles morreram com Cristo. Na cruz, o nosso velho homem ficou na cruz, que o teu ladrão disse que é na piscina dele. Então, nós fomos crucificados juntamente com Cristo, para que o corpo do pecado não desse, para que o nosso corpo vivesse para Deus, e não para mandamento e para ordenança, como vocês vivem. Então, Paulo diz assim, ó, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, então, nós morremos com Cristo, meu amado, na cruz, não nós, porque, na verdade, nós não tivemos rudimento, nós não tivemos ordenança, porque nada disso nunca foi para nós. Os ladrão é que botaram nós nessa praga, em mandamentos e ordenança, ou seja, na primeira aliança, na lei de Moisés. E aplicam como se isso daqui tivesse validade e como se nós fôssemos judeus. Então, meu amado, se tu tivesse um entendimento dessa palavra, tu tinha um ódio santo desse teu cão guloso, macho. Porque ele te engana na maior cara de pau.
Ele prega uma coisa para tu que nunca foi, que não é mais para ninguém, e que ninguém pôde cumprir, que o dono do mundo cumpriu, que foi as obras praticadas pelos judeus, e que eles não chegaram a lugar nenhum, macho. E que Deus cumpriu. E agora, Lira, o que foi que aconteceu? Os ladrões pegaram tudo isso e aplicam no gentil. Aplicam numa geração da qual nunca, jamais, isso daqui pertenceu aos gentios. Mas. Então, Paulo diz assim, ó, se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais à ordenança? Então, lá estava como vocês, macho. Os colossenses estavam com vocês. Deus veio e aboliu a primeira aliança. Deus veio e aboliu todo mandamentos e ordenança. E o cão guloso congelou a mente dos incautos. E aconteceu o quê? Passaram a viver no engano, como vocês vivem até hoje. Então ele diz aqui no 21, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Então, macho, aqui falando com vocês, evangélicos, né, na nova aliança, no Novo Testamento, você está morto com Cristo, macho. Você está morto com Cristo. Você está crucificado com Cristo. Então, para quê? Para morrer. Ele nos matou para que a gente morresse para os rudimentos do mundo. E o que é o rudimento do mundo, Lira? Mandamentos e ordenanças, essas coisas que o teu ladrão manda tu fazer, macho. Ou seja, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Então, meu amado, o teu cão guloso é quem manda na tua vida, macho. Não pode ver televisão, não pode ir à praia, não pode usar calça, não pode usar bermuda, não pode usar camiseta, não pode isso, não pode aquilo. Então ele diz aqui no 22, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Então, todas essas coisas que o teu ladrão te proíbe e que ele faz, mas proíbe só vocês, né? Isso é doutrina de homens, macho. Vocês evangélicos, vocês não têm Deus, vocês vivem numa doutrina de homens, onde não tem nada de Deus. Então, ele continua aqui e diz assim, ó, pois que todas estas coisas, com o uso, se destrói. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, essas coisas que vocês fazem, né? Esse negócio que não corta o cabelo, que não usa batom, que não pode usar bermuda, a mulher não pode usar bermuda, não pode usar calça comprida, o homem não pode isso, não pode aquilo outro. Paulo está dizendo aí que isso daí não tem valor nenhum. E com o tempo isso daí se destrói, macho. Se acaba. E ele continua aqui, olha, e diz assim, olha, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, cara, você vai para a tua igreja, né? O cara de paletó, de gravata, então é uma aparência. É uma aparência, mas Paulo está dizendo aí que isso daí é uma falsa humildade. Tá aqui, olha. Tais coisas com efeito tem aparência. Só aparência, macho. Vocês aí, nessa chamada sinagoga, da qual vocês denominam de igreja, que não é a de Cristo, que é a de vocês, e que vocês pensam que é de vocês, mas que na verdade é a empresa do teu ladrão para te roubar, todas essas coisas aí, né, é só falsidade, macho. Tá aqui, olha, tais coisas com efeito, tem até aparência de sabedoria. Olha aí o cara, macho, o cara tá bonito, o cara tá maravilhoso, mas é só aparência, macho. É só aparência. Do evangelho tu não sabe nada, mas tu não entende de nada. E ele diz aqui, ó, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria,
como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, nada disso aí de vocês, né, freia a carne, macho. Nada disso daí vocês conseguem. Por quê? Porque vocês vivem na carne. Vocês querem santificar e purificar a tua carne, da qual Deus não veio para santificar e nem purificar a tua carne, macho. Tudo que tu colher, tudo que tu plantar, tu vai colher. Deus não tem nada a ver com a tua carne, cara. E que no espírito tu já está pronto, e não foi por causa de tu e nem por causa do teu ladrão. Foi Deus para poder habitar em nós, no Filho de Deus, no nosso espírito. Ele fez primeiro todas as coisas. Por que, Lira? Porque ele não habita no pecado, macho. Que vocês dizem que é um desgraçado, um pecador. Então, olha, dando continuidade aqui, né? Vai até o 23. E no 23 ele diz assim, ó. Aliás, eu já li o 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesma, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, nada disso aí freia a tua carne, macho. Nada disso aí freia a tua carne. Na hora que tu sai da tua igreja, se tu vê uma meninazinha com a sainha curtinha, tu já tá de olho nela, macho. Isso daí não tem valor nenhum quanto à sensualidade. E que isso daí, com o tempo, se acaba tudo. E que tu tem que adorar a Deus, espírito em verdade, crendo no evangelho, crendo no que ele já fez. Então, continuando aqui, olha, Efésios 13 ao 16, pregando para os filhos de Deus, pregando para os eleitos de Deus, para salvar você desse engano, dessa religião chamada de evangélica e de outras. Nós estamos pregando aqui o evangelho, tá? Aqui é o evangelho. Então, olha, Efésios 4, do 13 ao 16, dando continuidade aqui e mostrando que os evangélicos, a igreja evangélica, andam segundo os homens e de Cristo não tem nada. Nada. Então, olha, Efésios 4:16. Aliás, Efésios 4:13 ao 16. Olha, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meu amado, isso daqui é maravilhoso, mas isso daqui é maravilhoso, mas que infelizmente os chamados evangélicos, né? Eles não têm o conhecimento de Deus, mas o evangélico, ele não tem o conhecimento de Deus. E que quando chega o conhecimento de Deus, ao invés dele receber, né, e viver o evangelho, não, ele diz que tudo é mentira. E que o pastor dele não disse. E que o pastor dele não falou. E que por causa disso, vocês vivem como meninos, macho. Vocês vivem como menino agitado, perturbado de um lado para o outro. Levado por todo o vento de doutrina. Ou seja, eu estou nessa igreja aqui hoje, mas eu não me dei com a irmã lá, entrou uma irmã lá que é muito besta, então eu vou sair, aí vai para outra. Chegar lá, não, aqui não tira caroço, eu vou sair daqui, eu vou para aquela lá, que lá tira caroço. Então, meu amado, o evangélico, ele vive nessa situação, macho.
Ele vive nessa situação, feito menino, levado por todo vento de doutrina. O que é doutrina? Doutrina de homens, macho. Vocês vivem por doutrina de homens. Não vive pelo evangelho, pela sã doutrina, pela a doutrina pura e única, a doutrina espiritual, onde você é para viver só por fé. Não é para tu ter pastor canguloso, não é para tu ter igreja e não é para tu fazer obra nenhuma, macho. É só para tu crer. Somente para tu crer, meu amado. Para tu crer e ler o evangelho de Romanos a Hebreu e crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? E pregar o evangelho para salvar outras pessoas dessa maldita religião chamada de religião evangélica e todas as outras. Por que, Lira? Porque a religião é uma doutrina segundo os homens, macho, e que não tem nada de Deus. Então, olha, Paulo fala aqui, fala aqui no 14, para que não mais. Então, aqui Paulo está dizendo aos Efésios, né, dizendo que é para eles ter o pleno conhecimento de Deus, que vocês não têm, para você procurar ter o pleno conhecimento do evangelho, para que você, através do conhecimento do evangelho, você saia da mão dos homens, você saia da tua igreja, que não é a de Cristo, e que você se reúna como igreja, e tenha o evangelho, tenha a sã doutrina. E somente a sã doutrina, somente a graça é que pode te libertar da maldição que é esse teu pastor. Então, macho, ele diz aqui, olha, primeiro Paulo fala aqui, né, aqui no 13, ele diz, olha, até que todos chegamos à unidade da fé, macho. Vocês precisam chegar à unidade da fé, rapaz. Vocês evangélicos, vocês precisam ter a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, macho. Para que, Lira? Para que ter o conhecimento de Deus? Para que ter o conhecimento do Evangelho? Para que, Lira, abrir as 14 cartas de Paulo? Para isso aqui, ó, Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como meninos. Olha, isso aqui é vocês, evangélicos. Vocês são igual a menino, macho. É levado de um lado para o outro. Olha, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, olha, e levado ao redor por todo vento de doutrina. E continua pela artimanha dos homens. Ó. Então, cara, esse teu canguloso, esse teu ladrão, ele é cheio de artimanha. Ele é cheio de manobra para te manter escravo disso aí e querendo te levar a Deus quando Deus já está em tu. E que a palavra diz aqui, né, que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, e esse teu ladrão aí, ele não quer ser Deus não. Ele tem certeza que ele é Deus e que só ele é que vai fazer. Como, Lira? Te roubando, macho. Te roubando, fazendo campanha de libertação, fazendo campanha da chave da casa própria, fazendo campanha campanha da chave ungida, campanha da chave da vitória, que vocês nunca viram essa chave da vitória, macho. Tu viu a chave da vitória? Pois me mostra aí a chave da vitória. Mostra aí a chave da vitória, que o teu ladrão grita lá. Quem quer a chave da vitória? Quem é que quer a chave da vitória? Abre a mão. Abre a mão, quem quer a chave da vitória? Agora fecha a mão. Abre a mão agora. Cadê a chave da vitória, macho? Meu amado, sai dessa macumba. Então, meu amado, olha, Paulo diz aqui no 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levado ao redor
por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, macho. Então, esse teu ladrão aí, ele é cheio de astúcia, ele é cheio de manobra, e que ele te induz a você viver nessa macumba aí chamada de sistema evangélico, onde vocês chamam Deus de mentiroso e que diz que ele não tem poder de nada, e que quem vai fazer as coisas é vocês, quando o evangelho diz que ele já fez tudo e que o justo viverá por fé. Isso sem falar na macumba da Santa Ceia, que é Páscoa. Então, olha, dando continuidade aqui, ele diz aqui no 15, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, vocês não têm a verdade, macho. Vocês não têm a verdade, vocês não têm amor, vocês não têm nada, macho. Você não pode ter raiva de um irmão teu ou de uma irmã. Se uma irmã tua sair da tua igreja, ela já é tua inimiga, macho. E tu vai dizer, queima ela, Jesus, queima ela. A começar pelo teu ladrão, macho. Ele proíbe até de tu falar com aquela irmã que saiu da arapuca dela, que se libertou. E o que teu ladrão vai falar? Olha, você não pode falar com aquela irmã, porque ela está em rebeldia, viu? Não vá falar porque você está em pecado, se você falar. Então, cara, vocês não servem a Deus. Vocês vivem em doutrina de homens. Então, olha, aqui no 15 ele diz, mas seguindo a verdade. Qual é a verdade, Lira? O evangelho, macho, de Romanos a Hebreus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. E quem é a cabeça da igreja, Lira? Cristo, macho. Não é o teu ladrão, é Cristo. A igreja és tu e o cabeça é Cristo. Não é o teu ladrão, o teu Deus chamado pastor. Então, ele fala aqui no 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo está falando aqui da igreja. O corpo de Cristo é o que, Lira? A igreja, macho. Que vocês sem entendimento e vivendo e sendo levado por todo vento de doutrina, por todo tipo de religião, né? Vocês dizem que é um pedaço de pão. Então, continuando aqui e pregando aqui para os evangélicos, dizendo que a igreja evangélica anda segundo os homens e de Cristo não tem nada. Eu vou abrir aqui em Filipenses 1, 15 ao 17, olha. Já está com 38 minutos, mas eu vou pregar isso daqui e amanhã eu dou continuidade, tá? Para não ficar muito extenso. Então, aqui em Filipenses 1, 15 ao 17, Paulo falando aos Filipenses, ele diz assim, ó. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfias. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Olha, Paulo aqui está falando aos Filipenses, né? E eu estou falando a vocês, evangélicos, em pleno século 21, vocês evangélicos do Brasil e do mundo, aqui, olha, em Filipenses 1, 15, diz assim, olha, vou ler e vou explicar. Alguns, efetivamente, procuram a Cristo por inveja e porfias. Então, aqui está falando de quem, Lira? Está falando dos cangulosos, macho. Está falando dos falsos pastores. Está falando desses caras aí que se denominam apóstolo, né, bispo, e que apóstolo é enviado. Quando você se refere a apóstolo, a bispo, a pastor, o pastor é Cristo. E quando aqui se fala em mestre, pastor e bispo, apóstolo, está se referindo a dom. Não é esses ladrão aí
que pega óleo e joga na cabeça do cara e fabrica outro ladrão para continuar roubando as pessoas e dizendo que é um enviado de Deus, porque apóstolo é enviado. Como é que o cão guloso desse pode ser enviado por Deus para roubar seus filhos, macho? Como é que pode? Então, amado, olha, Filipenses 1,15, olha, 1,14. Aliás, 1,15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfias. Então, macho, esses ladrão que estão aí, né? Eles pregam por inveja. Eles pregam por porfia. Eles pregam para roubar. E que de Cristo eles não têm nada. E que o entendimento do evangelho, Deus só dá para quem Ele quer. Só dá para Ele quer, e Ele só vai dar para os eleitos dele. Ele não vai dar para esses cão gulosos. E eles não vão pregar isso daqui nunca, porque na hora que um cão guloso desse daí conhece o evangelho e quando é um eleito de Deus, a primeira coisa que ele faz quando realmente ele é um verdadeiro filho de Deus, ele sai desse engano. Ele pode ganhar o salário que for como pastor dessa maldição aí, chamada de sistema evangélico. Ele larga tudo e ele vem pregar a graça de Deus em Cristo. Por quê? Porque Deus o revelou, como revelou a mim e como revelou a várias pessoas da graça de Deus em Cristo, que hoje tem milhões do qual receberam essa graça e que se libertaram. Foram salvos. De que, Lira? Da mente atrofiada, da mente congelada, do qual esse ladrão chamado pastor, eles atrofiaram a tua mente, eles congelaram a tua mente, e com essa pregação mentirosa deles, você acha que está servindo a Deus e não consegue entender o evangelho, mesmo porque eles não pregam. E quando vocês ouvem, vocês dizem que é mentira. Então, olha, Filipenses 1,15. Ele diz, alguns falando desses ladrão aí, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, aqui está falando dos pregadores da graça. Aqui está falando dos eleitos de Deus, do qual honram o evangelho e vivem só por fé. Diferente de vocês, evangélicos. Então, olha, ele diz aqui, ó. Outros, porém, o fazem de boa vontade. O que são poucos, né? O que são poucos que fazem de boa vontade. Então, meu amado, continuando aqui no 16, ele diz assim, ó. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Então, Paulo está se referindo aqui àqueles que pregam por boa vontade, né? E que pregam por amor, que não é por ganância, não é por cobrar dinheiro, não é por dízimo, não é pela minha igreja, não é por empresa montada para roubar, e que é somente por amor. Amor a Cristo, amor aos verdadeiros eleitos de Deus. E que ele diz assim, olha, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. 17, aqueles, ou seja, os cão gulosos, contudo pregam a Cristo por discórdia. Meu amado, tá aqui, olha, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto que a fé não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que você diz? Tá maluco? Tá doidão? Eu tenho que eu tenho que dar o meu dízimo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Senão eu não tenho salvação. O meu pastor disse assim. Então, ele diz, esses teus ladrão aí, contudo pregam Cristo por discórdia. Discórdia, macho. Querendo o quê? Querendo poder para eles. Querendo reduzir Deus a nada. Que é o que vocês fazem. Então, insinceramente, ó. Olha aqui o que diz essa palavra, macho. Paulo pregando os filipenses ainda na época dele. E eu pregando a vocês, cão guloso, agora.
em pleno século 21. Vocês, cão guloso, vocês, falsos pastores, vocês que pregam só para roubar, vocês pregam a Cristo desse jeito aqui, olha. Por discórdia, insinceramente. O que é insinceramente? É o contrário de sinceridade, macho. Vocês são falsos. E julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, aqui no 17, como eu já falei, ele diz: aqueles, vocês, cão guloso, contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, falando com Paulo. Então, cara, eu vou abrir aqui mais um capítulo e um versículo aqui para parar aqui em Isaías 29:13, falando com vocês, evangélico, falando com vocês, da qual vocês andam segundo os homens, segundo a doutrina dos homens, segundo a minha igreja, entende? Dividido, cada qual tem a sua, e que não é a de Cristo, e que vocês andam segundo os homens, que de Deus vocês não tem nada. Então, para comprovar isso, olha, Isaías 29:13, ó. O Senhor disse, olha, quem está falando aqui não é o Lira não, tá? É o Senhor que disse, que vocês dizem que tudo que a gente prega é mentira, e que o teu ladrão é que é verdadeiro. Então, olha, Isaías 29:13, falando com vocês evangélicos, com vocês que andam segundo a doutrina de homens, a minha igreja, o meu pastor. Então, meu amado, olha, Isaías 29:13, o Senhor disse, foi o Senhor que disse, tá? Visto que este povo se aproxima de mim, é vocês, ó. É vocês, macho. Tá falando com vocês, evangélicos. Vocês, evangélicos, né? Vocês fazem essa macumba de vocês, todinho nessa igreja de vocês, dizendo que tá adorando a Deus. Como assim, Lira? Dando dinheiro ao cão guloso no fim do culto. Subindo o monte, descendo o monte, bebendo água depois da oração, pedindo oração pro teu ladrão. Ou seja, andando segundo a doutrina de homens e dizendo que está adorando a Deus. Então, ele disse aqui em Isaías 29:13, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração, o seu entendimento, o entendimento de vocês evangélicos é zero. Vocês, Lira, o que é ter um entendimento zero? O que é não entender nada? O que é adorar com os lábios e o entendimento tá longe? Macho, é tu dizer, né, que vive por fé, cara. É tu dizer que vive por fé, crendo no teu pastor, crendo na tua igreja, crendo no copo d'água, crendo na campanha, crendo no dízimo, crendo na macumba da Santa Ceia. Então, tudo isso daí é adorar a Deus com os lábios, mas o teu coração, macho, o teu entendimento tá longe. Ou seja, menino, não entende nada. E que de Deus tu não tem nada. O teu negócio é com a tua igreja, que não é a de Cristo. Porque, como eu já disse, homem não tem igreja, macho. Homem tem empresa para roubar vocês que não têm entendimento de nada. E quando o entendimento é revelado a vocês, vocês dizem que tudo é mentira. E tu continua aí nessa tua macumba. Então, olha, Isaías 29:13, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem, que maquinalmente aprendeu. Pronto, macho, tá aí.
Tá falando com vocês, evangélicos, macho. Vocês não temem a Deus, macho. Vocês evangélicos, né, que vocês têm raiva porque eu prego. Meu amado, eu já iniciei esse vídeo aqui dizendo que o intuito, o objetivo dessa admoestação, dessa pregação, é fazer com que tu tenha um entendimento das coisas que são faladas aqui, abrindo o evangelho, e que tu tome atitude, cara, e tu saia da mão dos homens e venha adorar a Deus somente em espírito, em verdade, e que vocês deixem de adorar a tua igreja, deixem de adorar o teu pastor, e que o que vocês vivem é doutrina de homem, que vocês aprendem maquinalmente. Como assim, Lira? Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Indo para o inferno, voltando do inferno, tendo medo do teu pastor, que ele te ameaça, porque se o teu dízimo estiver atrasado, Deus vai voltar e tu vai ficar. Ou seja, vou ler de novo aqui, olha. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, vocês não têm entendimento de nada, mas vocês cantam assim, ó: pecador, escuta a voz do Senhor. Tu acha que tu tá glorificando, tu tá honrando o nome de Deus através de quê? Da tua boca. Mas o que tu tá fazendo sem entendimento? Tá chamando ele de mentiroso. Por que, Lira? Porque, meu amado, ele já aboliu o pecado, ele já tirou o pecado, não existe mais o pecado do mundo, que era o que, Lira? A pecado do mundo? A transição da lei, do qual ele veio e ele aboliu. Na cruz ele aboliu. E tu tá dizendo que é pecador, macho. Tu tá chamando ele de verdadeiro ou de mentiroso? De mentiroso. Entende, meu amado? Então, tu honra ele com os lábios, mas o teu entendimento, macho, o teu entendimento tá zero, tu não sabe de nada. E ele diz, olha: e com seus lábios me honra, mas o seu coração, o seu entendimento está longe de mim. E o seu temor para comigo, ó, qual é o temor que vocês têm com Deus, ó? Que Deus é que está dizendo, não sou eu não, tá? E o seu temor para comigo quem? Com Deus, macho. Consiste só em mandamento de homens, macho. Ou seja, o temor que vocês têm a Deus é referente a mandamento de homens, que não tem nada a ver. Tem nada a ver com Deus. E ele diz que maquinalmente aprendeu. Então, tudo que vocês aprenderam, vocês não aprenderam nada com Deus, macho. Vocês não aprenderam nada com o evangelho. Vocês não sabem de nada. O que tu sabe é o que o cão guloso sabe. Ou seja, nada. Só engano. Então, cara, mais uma vez, para acabar, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem. O meu pastor não disse, o meu pastor não falou. Pode até estar escrito aí, mas o meu pastor não disse. Entendeu, meu amado? Então, meu amado, dito estas coisas, não deu para terminar tudo hoje, mas amanhã eu vou dar prosseguimento a isso aqui, provando que os evangélicos vivem, a igreja evangélica vive segundo mandamento de homem, ou seja, andando segundo os homens. Então, mais uma vez, obrigado aí, graça e paz, e até a próxima.